que dizes ao teu cliente após a sessão de depilação a laser pode salvar ou destruir os resultados. Este vai ser o tema aqui do primeiro episódio do podcast Parâmetros Sem Medo. O meu nome é Susana Viana e aqui vamos abordar conversas sobre estética, sobre negócios e a coragem de empreender nesta área. Portanto, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui aos Parâmetros Sem Medo, o podcast aqui feito por mim. Ok, vamos então começar a abordar aqui este tema. E porquê que eu decidi abordar este tema aqui dos cuidados da pós-sessão de depilação laser? Porque eu tenho visto aqui na minha rede social, se ainda não me segues, podes ir lá seguir também no Instagram, Susana R. Viana, e uma das coisas que eu tenho visto bastante lá é o interesse realmente que existe sobre ter um PDF, um documento para poder entregar ao cliente dos cuidados da pós-sessão de laser. Portanto, eu não sei se tu já tens esse cuidado ou não em gabinete, não sei se já promoves junto à tua cliente o que é que ela deve e não deve fazer, e se o fazes, fazes muito bem, mas também há aqui uma questão que é, não basta a gente falar. Pois é, não sei se tens essa situação que é num diagnóstico ou após a sessão, estás ali a falar com o teu cliente e informas. Não é suficiente. Sabes porquê? Porque o cliente esquece, o teu cliente esquece. E depois vão surgir possíveis efeitos secundários na sessão que são provocados porque a pessoa se esqueceu. Portanto, nada melhor do que teres um documento que entregas ao teu cliente em formato PDF que tu podes imprimir e entregar em mão, ou então se tiveres em ficheiro digital o PDF, podes inclusive partilhar com ele por um WhatsApp, por exemplo, não é? Ou por e-mail, como tu achares melhor. Mas é importante que o cliente fique com essa informação do lado dele. No caso ele ter alguma falha, não se recordar, fora ignora, não é? Não se recordar, ele pode sempre ir a esse PDF. Portanto, eu acho que é muito, muito importante tu teres esse auxílio. Se não tiveres, basta ir à minha rede social, procurares lá por uma publicação que eu tenha feito sobre este tema, deixas um comentário nessa publicação e vais receber depois por mensagem privada um formulário para preencheres e receberes no teu e-mail este PDF que já está feito, é só imprimir ou partilhares com o teu cliente. Mas eu vou falar aqui ponto a ponto, porque é que é tão decisivo, porque é que é tão importante. Sim, eu também tenho aqui o meu auxílio de memória, que é o meu computador, eu já não vou para nova. Não sei se vocês têm essa noção, não é? Mas não indo para nova, eu preciso aqui dos meus auxílios de memória. Então vamos lá, falar aqui um bocadinho destes cuidados, não é? Eu posso dizer que, e estou a generalizar, eu gosto sempre de falar disto, que é, não quero ofender ninguém, mas é aqui que a maioria das profissionais falham. É não partilharem este conteúdo com o cliente final. E também começa a falhar porquê? Porque este para mim é um conteúdo que faz sentido falar com o cliente e abordar com o cliente ainda na consulta diagnóstico. E há muitas profissionais ainda que não dedicam tempo à consulta diagnóstica e quase que a fazem colada à primeira sessão. Eu não concordo com isso é a minha bandeira. Portanto, pessoas que já me seguem, que já foram minhas alunas no curso do TPE, ou que já tiveram, por exemplo, na especialização do EML, portanto, a especialização Master em Laser Diodo, é uma coisa que eu não recomendo, é que realmente façam o diagnóstico no mesmo dia que vão fazer a sessão, até porque a cliente pode ter, imagina o que é a tua cliente ter uma contraindicação, e ela ia fazer perna completa, tu trancas ali a tua agenda por 1h30, por exemplo, não é? O que é que vai acontecer? Vais ficar ali com aquele tempo morto, não é? Deixas de faturar, porque por isso simplesmente juntaste a consulta diagnóstico ao tratamento em si, à primeira sessão. Portanto, não o faças. Eu recomendo isto, mas também não vamos falar aqui este diagnóstico. Diagnóstico é tema, se calhar, para outro episódio do podcast. Portanto, eu aqui a solo vou abordar temas específicos sobre epilação a laser, mas também te vou deixar aqui vou levantar aqui um pouco o véu. É que este modelo é um modelo híbrido. Eu, por vezes, também vou ter aqui convidados. E no segundo episódio vou ter uma convidada muito especial. Portanto, fica atenta, porque eu vou partilhar nas minhas redes sociais também quem é que vai ser essa minha convidada, portanto só vais saber no dia do episódio, está bem? Portanto os episódios vão ser sempre lançados aqui à segunda-feira, portanto é ficar atenta, mas eu também vou partilhar na minha rede social. Então, o que eu estava aqui a dizer é que a maioria das profissionais falha porque não faz o diagnóstico e falha ao não fazer o diagnóstico porque não passa essa informação de forma correta. Depois não é de forma correta, é informa só, e muitas vezes também só vai informar no final da primeira sessão. E eu acho, e volto a dizer isto, é necessário aqui um auxílio, não é? Um documento que nós vamos partilhar aqui com o nosso cliente. E digo-te uma coisa, que é, quando o cliente tem toda a documentação, toda a informação do lado dele, é um cliente que está bem acompanhado e ele vai se sentir seguro por isso. É um cliente que vai ficar contigo. E quando nós começamos a ter atenção a estes pequenos detalhes, estes pequenos pormenores, começamos a fazer também uma diferenciação no nosso atendimento. E eles vão começar a perceber que se calhar já tiveram noutros espaços e que este cuidado e este acompanhamento não houve. E só por isso já estás a marcar a diferença.
pequenos detalhes. Isto é o nosso dever, a nossa obrigação enquanto profissionais da área, quando estamos em gabinete com o nosso cliente, realmente prescrever, não é? Aquilo que ele deve fazer, informar, não é? Aquilo que ele deve fazer e o que é que ele deve evitar após a sessão. Agora, o que é que nós temos de ter aqui atenção? Existem cuidados que ainda vêm dentro do gabinete, ou seja, ainda és tu que vais ter que ter esses cuidados logo após a sessão, e depois existem aqueles cuidados que o teu cliente vai ter que ter em casa e entre uma sessão e outra, ok? Isto é importante. Muito, muito importante. E por que eu te digo que isto nunca deve ser passado, por exemplo, no pós-sessão de laser, da primeira sessão, mas sim ainda durante o diagnóstico? Porque há coisas também que tu podes, de alguma forma, ressalvar ou ficares, ou seja, passares informações ao teu cliente até de alguns cuidados que ele possa ter que ter mesmo antes da sessão, não só no pós, mas também no pré-sessão. Portanto, por isso é que eu digo sempre, guarda tempo, investe tempo no diagnóstico, porque ele é uma excelente ferramenta até de venda, porque é aí que tu vais de alguma forma ganhar a confiança do teu cliente, vais de alguma forma passar o conhecimento que tu tens, a segurança que tu tens nos resultados que ofereces, e isso inevitavelmente vai fazer com que o cliente fique contigo por aquilo que tu ofereces, pelo resultado que tu dás e não pelo preço que tu praticas no mercado, ok? Então vamos lá aqui, cuidados a ter logo após a sessão. Portanto, tu em gabinete deverás ter produtos cosméticos, não é? Para aplicar logo após a sessão. E vou-te deixar aqui uma dica. Eu acho que se nós também nos queremos diferenciar, não devemos ter aquela cosmética básica que pode ser excelente. Por exemplo, vamos imaginar um gel de aloe. É excelente. Eu não te vou dizer que não é excelente. Mas se tu utilizares um gel de aloe que o teu cliente possa encontrar em qualquer lado, inclusive no hipermercado ou no supermercado, não te vai acrescentar valor. Ela não vai olhar para ti, se calhar, como realmente a pessoa que tem cuidados em procurar produtos específicos para aquele tratamento. Ok? E existem linhas, hoje em dia, específicas para ser trabalhadas em gabinete com epilação laser. Por exemplo, posso dar aqui uma dica. Eu não sei atualmente como é que o grupo SLU, por exemplo, está a ter a nível de cosmética, mas eles tinham duas linhas. Uma delas, eu era apaixonada por ela. Não sei se eles ainda hoje estão a trabalhar ou se têm produtos, porque volta e meia às vezes há rupturas de stock ou há descontinuamento de alguns produtos, mas eles podem sempre vir a ter de volta ou não. Mas era a Neoderm. Eu vou deixar, inclusive, depois na descrição também aqui, para vocês saberem o nome da cosmética. E outra, se eu não estou em erro, e não quero dizer aqui nenhum erro, que pertence ao grupo Alpha Parf, mas também é comercializado e representado pelo grupo SLU aqui em Portugal, que é a Epildream. Se eu não estou em erro, acho que a Epildream até era o nome do equipamento. Mas eu vou pesquisar e vou deixar o nome certinho aqui embaixo na descrição depois aqui do podcast, para tu poderes consultar. E o que é certo é que são produtos realmente que foram desenvolvidos para serem trabalhados em conjunto com o laser. E são produtos que tu podes utilizar não só no pré-tratamento ainda em gabinete, para higienizar a área do tratamento e por aí fora, mas são produtos também que tu vais utilizar logo após a sessão em gabinete. E sabem qual é a melhor parte? É que vocês vão ter esses mesmos produtos para depois poderem comercializar. Portanto, mais uma forma de rentabilizar o vosso negócio. E são produtos que o vosso cliente não vai encontrar em mais lado nenhum. Não vai chegar a uma farmácia, não vai chegar a um hipermercado e não vai lá ter esses produtos. São produtos que vocês vão vender, que vocês sabem que são produtos desenvolvidos para se trabalhar com a epilação laser e que não vai colidir com o tratamento, com os princípios ativos que eles têm, não vai colidir com o tratamento. Isso é algo que nós vamos falar aqui depois no procedimento em casa. Vocês não sabem que cosmética é que o teu cliente tem em casa. Tu sabes os produtos, conheces os produtos, inclusive ele até te pode dizer que tem um produto e depois é outro. Tu sabes lá se tem lá algum princípio ativo que vai colidir, que vai criar uma reação. Achas que o cliente a seguir vai achar que é desse creme que ele aplicou em casa? Não, ele vai achar que foi do procedimento que tu fizeste em gabinete. Ok? Portanto, a falta de informação pode levar a isto. E a isto, de alguma forma, pode comprometer o resultado final e que não pode acontecer de todo. Portanto, é muito, muito, muito importante que tu tenhas esta cosmética. Se ainda não trabalhas com cosmética específica para epilação a laser, procura, deixa-te já aqui o grupo SLU, que eu sei que tem estas duas linhas. Atualmente não sei se tem a da Neoderm completa, se não, ou se tem só apenas alguns produtos, mas também tens a outra linha deles que é uma mais-valia. E tu sabes que estás a trabalhar com produtos que não vão colidir com o tratamento e sabes que vais vender para casa, para o teu cliente final também, produtos que não vão colidir com o tratamento. Só para te dar aqui, por exemplo, uma ideia, e volto a dizer, a Neoderm, inclusive, até desodorizante tinha. Ok? Porquê? Porque existem desodorizantes no mercado que contêm álcool e que se tu fores aplicar logo após a sessão pode colidir.
ok? Pode a pele estar mais sensibilizada e não é o mais indicado. Portanto, entre o intervalo das sessões, enquanto o cliente estiver a fazer as sessões nas suas axilas, o ideal seria utilizar aquele desodorizante, por exemplo. Eu não sei se eles ainda têm ou não, sou sincera, mas eu sou apaixonada por essa linha. Portanto, logo após, ainda em gabinete, tu tens que ter o creme hidratante e que seja de alguma forma calmante. Porque estamos a falar de uma pele sensibilizada, não é? Portanto, ela teve ali, realmente recebeu ali o tratamento de epilação a laser, é uma pele que de alguma forma até pode ter um ardor ligeiro, ok? Pode acontecer, porque eu não sei se tu tens também, mas se não tens, eu acho que tu tens. Enquanto profissional, eu não vou dizer que tu não tenhas. Eu acredito piamente que todas as profissionais assinem a declaração de consentimento antes da primeira sessão, não é? A declaração de consentimento é um documento em que está lá escrito tudo o que é inerente ao tratamento, explica-te tudo, diz-te quais é que são as contraindicações e possíveis efeitos secundários. E vais tu assinar, assina a tua cliente e ambas estão de alguma forma garantidas que foi explicado tudo. Tu, pelo menos do teu lado, ficas a saber que a cliente tomou conhecimento de tudo o que era inerente ao tratamento e a cliente fica com a certeza que tu não lhe omitiste absolutamente nada. E, nesse documento, um dos possíveis efeitos secundários que deve lá estar mencionado é um ardor ligeiro, ok? Pode acontecer. E há peles que vão sentir mais e há clientes que vão sentir menos consoante a sensibilização da sua pele. Portanto, na realidade, tu deves ainda em gabinete utilizar um creme hidratante, suavizante e calmante, ok? Poderás ter depois outros produtos a nível de farmácia, sim, no caso de achares que houve ali um pequeno dano. Mas volto aqui a dizer, por exemplo, a Neoderm tinha um produto que era o Repair Gel, que era quando nós acabamos de fazer a sessão e ficamos ali com uma dúvida, não sei até que ponto é que eu se calhar não provoquei aqui um ligeiro dano, não quer dizer que seja uma queimadura, mas algo que realmente ficou bem mais sensível naquela área, tu podes perfeitamente acabar por colocar este produto, em vez de ser só creme hidratante e calmante, vais colocar este que, além de ser calmante, também já é um reparador. Ok? São coisas diferentes, não é? Há produtos que são só calmantes, suavizantes e está tudo bem. Uma pele normalíssima que se vê que está apenas sensível. Mas nós achamos que realmente existe ali já um ligeiro dano na pele, vamos utilizar então um produto mais forte, com um tipo de produtos de princípios ativos e que sejam ou regeneradores, reparadores e por aí fora, ok? E aí até podes realmente utilizar, às vezes, se houver essa necessidade, produtos de farmácia, com biafins, portanto, existem vários, não é? Até alguns às vezes com uma pequena percentagem de cortisona também, mas não é para ser utilizado em todos os clientes, são em situações muito específicas. Algo que é muito importante também, proteção solar. Mesmo que, porque, por exemplo, uma das coisas que nós devemos dizer aos clientes, nomeadamente às senhoras, e aos homens também hoje em dia, não é? Nós estamos numa fase do ano, por exemplo, nesta altura do ano, estamos no verão, não é? Estamos no pico praticamente do verão. E as clientes podem vir no dia que vêm fazer a sessão do laser, ou mesmo os senhores também, e jovens, o que é que vai acontecer? Podem vir ou de calções, ou de calças de linho, que são tecidos muito fininhos, e o que é que vai acontecer? Tu tens que aplicar sempre protetor solar, porque o cliente sai dali e automaticamente está exposto. E não deveria de estar. A pessoa até deveria nesse dia trazer uma roupa larga, que não te provocasse tanta fricção realmente na área tratada. No caso das pernas, por exemplo, evitar calças de ganga, por exemplo, mas podem ser umas calças de algodão um pouco mais largas, mas um bocadinho mais finas, porque o próprio linho, por exemplo, é muito fininho e é como se não tivesses nada. Isso aconteceu-me a mim. Eu recordo numa altura que eu trabalhava numa das empresas, e a empresa até foi realmente o Grupo SLU, eu estou a falar muito aqui do Grupo SLU, não de mal nenhum. Foi uma empresa do qual eu gostei muito de trabalhar lá, claro que os seus desafios também como qualquer outra empresa, mas isto tudo para te dizer o quê? Que eu recordo que nós tínhamos equipamentos disponíveis e às vezes para até podermos experimentar equipamentos novos, percebemos como é que eles funcionavam. Portanto, eu e as minhas colegas que estavam na área da formação, muitas das vezes fazíamos um tratamento uma à outra para tentarmos perceber como é que as coisas funcionavam. E eu recordo na altura que fiz epilação com neodymium-diag, da DECA. Nem sequer utilizámos luz pulsada, foi só neodymium-diag. Não sei se também não passámos a luz pulsada depois, porque sim, não sei se tu sabes, mas é possível, na mesma sessão, utilizar duas tecnologias diferentes. Por exemplo, por exemplo, o equipamento da DECA, que traz neodymium-diag, também traz a luz pulsada, que é o Krypton Duo, por exemplo. Não sei se ainda hoje já houve alguma evolução ou não, mas na altura era o Krypton Duo e nós tínhamos luz pulsada e laser. Então o que é que nós fazíamos? Primeiro passávamos luz pulsada e a seguir íamos fazendo retoques com o neodymium-diag. Portanto, e foi o que aconteceu. A minha colega fez-me realmente
até fez luz pulsada, assim, fez luz pulsada e fez o retoque com o neodymo de água. E eu trazia umas calças linho, não sequer eram brancas, eram umas calças, nunca mais me esqueço, umas calças que eu tinha meio esverdeadas, e entretanto saímos para ir almoçar. Portanto, pico do calor, pico do sol. Assim que eu saio do escritório, porque aquilo estava virado a sul, portanto tínhamos bastante luz ali na hora do almoço, assim que eu saio, eu senti logo ardor nas minhas pernas. Agora, eu tinha uma noção do que é que foi feito. Agora, se o teu cliente, por exemplo, não tiver essa informação, se ele não souber, não é? Vai ficar aflito, não é? Acha que já está queimado, não é? Portanto, é muito importante, lá está, aquilo que eu vos estava a dizer, não só nos cuidados pós-sessão, mas no diagnóstico também, pedir ao cliente, se estivermos nesta fase do ano inclusiva, o tipo de roupa que ele deve levar nessa sessão, que ele deve levar para a sessão, nomeadamente conforme o horário que for agendar. E de véspera tu devias inclusive mandar uma mensagem, naquelas mensagens do lembrete, a seguir, mencionar, olha, vais fazer aqui a tua sessão mesmo no pico do sol ou qualquer coisa, temos de ter muita atenção o que é que tu vais fazer a seguir, portanto traz uma roupa confortável, não uma roupa muito justa, ok? Isto evita os calções, não é? Porque vai sair para a rua, mas isto para dizer o quê? Independentemente da área que tu faças, tu tens sempre que utilizar um protetor solar. Tu vais utilizar o creme calmante, mas logo após tu tens que utilizar um protetor solar. Não é só no rosto. Nós, mesmo que seja nos braços, nas pernas, tu não sabes, o teu cliente está ali, ok? Tu não sabes o que é que ele vai fazer a seguir, pega no carro, se vai seguir trocar de roupa, tu não sabes. Ele pode não ter o cuidado de aplicar logo a proteção solar. Portanto, aplica o protetor solar, mesmo que seja numa zona que não esteja exposta. Axilas. Nós achamos que as axilas, por exemplo, são sempre uma área que não está exposta, não é? Enganas, não é? Imagina o que é a tua cliente sai dali, pode estar com uma blusinha de alças ou qualquer coisa, vai a conduzir, não é? Só este movimento faz com que o sol possa estar a bater numa axila. Entretanto, ela vai para uma esplanada e na esplanada tem aqueles puffs. Pode estar lá com uma colega, não é? E estar assim durante uns 10, 15 minutos assim nesta posição. É o suficiente. Portanto, temos que pensar em tudo e aplicar sempre proteção solar e 50 mais para cima. Nunca inferior a isto, ok? Porquê? Porque esta do 50 mais e 30 mais, 20 mais, eu não sei se vocês têm noção do que é que isto significa, não é? Mas isto tem a ver com o tempo de exposição solar que a tua pele aguenta, tem a ver ali com o tempo. Isto significa que quanto menor é os SPF, portanto, neste caso da proteção solar, menos tempo ela vai aguentar a proteção solar. Quanto mais alto é, mais tempo ela vai aguentar exposta ao sol. Portanto, quando nós falamos aqui é para termos a certeza que o cliente se calhar consegue aguentar até o final do dia, salvo seja, com a pele bem protegida. Portanto, estes são os cuidados logo ainda em gabinete. Se nesta altura do ano, por exemplo, é uma altura em que realmente o ambiente está muito quente, a própria temperatura do corpo do cliente, por norma, pode estar mais elevada também. Uma das coisas que também pode ajudar é colocar, por exemplo, aquelas toalhas descartáveis de tecido não tecido, molhares em água fria e deixares ali estar um bocadinho por cima da área do tratamento. Também vai ajudar ali a descer um bocadinho a temperatura do corpo e até aquela sensação às vezes de dor, também acalmar isto logo no pós-sessão. Ok? Portanto, vamos passar aqui para os cuidados logo após a sessão, mas já nos dias a seguir. Ok? Não em gabinete, mas já nos dias a seguir. O que é que tu deves ter, o que é que tu deves dizer ao teu cliente que ele realmente deve fazer e deve ter atenção? Primeiro passo, muito importante, mesmo entre sessões e mesmo antes da primeira sessão, uma pele bem hidratada. A pele, se não estiver hidratada, aumenta imenso o risco de queimadura. Portanto, é muito importante que o cliente já venha com uma pele bem hidratada para as sessões e que continue a manter a pele hidratada entre sessões, ok? Portanto, eu costumo sempre dizer, não basta aplicar um bom produto hidratante só de manhã. Ela deve aplicar manhã e à noite. Os princípios ativos têm uma durabilidade no nosso organismo, é como um medicamento. Se tu vais tomar um medicamento, não tens de tomar um medicamento X em X horas, que é igual. O produto, não é, que tem um princípio ativo, ele também deve, de alguma forma, ser aplicado de manhã e à noite. Estamos a falar ali de 8 a 12 horas mais ou menos de duração que às vezes os princípios ativos podem ter no nosso organismo e assim sabemos que está tudo bem. E também sabemos que o cliente vai tentar fazer o melhor. Se nós lhe dissemos que ele tem que aplicar 2 vezes ao dia, nós garantimos que ele pelo menos aplica uma. Se nós dissemos, pelo menos uma vez por dia ao cliente, há ali dias que vai falhar, de certeza. Nós sabemos, somos seres humanos, sabemos como é que realmente nós funcionamos. Muito importante, à noite, quando o cliente chega,
ao cliente, né? Quando falo do cliente, estou a generalizar. Se sentir uma sensação de ardor, pode passar água fria ou pôr umas compressas de água fria. Eu volto a falar, nomeadamente nesta altura do ano, em que a temperatura da nossa pele está mais elevada, pode acontecer esta sensação de ardor, de sentir que a pele está muito quente, nomeadamente à noite, quando nós vamos para a cama também. Portanto, o que podem realmente dizer ao cliente, podes aplicar. Se tiveres esta sensação, na área de tratamento, podes aplicar. É muito importante também, e já vamos falar aqui logo a seguir, são de evitar as fontes de calor, não é? Não devemos evitar ao máximo, mas compressas frias para aliviar aquele desconforto de ardor e de alguma forma de sobreaquecimento naquela zona. No próprio dia também, pelo menos no primeiro dia que faz a sessão, ou seja, logo após a sessão, e às vezes ainda no dia a seguir, pode haver a necessidade do cliente utilizar roupas mais largas, como eu estava a dizer, evitar fricção. E atenção, volto a dizer, quem faz pernas, braços, nesta altura do ano, eu estou a falar nesta altura do ano porque estamos a falar do verão, portanto, ao dia de hoje, no dia que estamos a gravar este primeiro episódio do Parâmetros Sem Medo, portanto, aqui do podcast, estamos a falar que estamos não vou dizer o dia, ia dizer qual é que era o dia, mas não vou dizer, mas posso dizer que ele vai para o ar, quem é que me ajuda? Aqui, quem está aqui, próxima segunda-feira, mas qual é que é o dia? Tenho que vir aqui apoiar aqui para estar aqui comigo. Dia 13, portanto, hoje será dia 13, portanto, não foi o dia que eu gravei, mas ele vai para o ar dia 13, segunda-feira, portanto, estamos a falar de 13 de julho, portanto, estamos no pico do verão, não é? Portanto, ainda temos de ter aqui mais atenção realmente à roupa que nós vamos utilizar nos dias após a sessão do laser, não é? Porquê? Porque se eu fiz perna completa, vou evitar andar com calções nos dias a seguir. Porque mesmo que eu aqui ia falar meu português, mesmo que nós tenhamos aquela sensibilidade de avisar o nosso cliente para ele pôr a proteção solar, ele se calhar vai aplicar a proteção solar de manhã, antes de sair de casa. Ele não vai reforçar ao longo do dia. Não vai se esquecer, ok? Portanto, o ideal é pedir mesmo ao cliente para evitar calções, utilizar calças, roupas largas, não, para evitar a fricção das mesmas, ok? Depois, temos aqui a aplicação de produtos que tu vais recomendar em gabinete, que já deveria de ser aquela linha especializada para epilação laser. Mas realmente vamos aplicar hidratantes, ok? Hidratantes acima de tudo. Cremes à base de água, estamos a falar aqui, o ácido hialurónico, por exemplo, é um excelente hidratante. A ureia também, ok? Mas é muito, muito importante. Gel de aloe também. Portanto, há aqui vários produtos que tu podes recomendar que o cliente aplique. Aqui a grande diferença é que se ele vai ao supermercado, tu não sabes o que é que ele vai comprar. E depois pode criar uma reação alérgica, ficar com a pele mais sensível. Se for um produto que tenhas em gabinete é muito mais fácil. Inclusive, hoje em dia, por exemplo, volto a falar aqui da Neoderm, não sei se atualmente, eu até me vou informar, a seguir vou entrar até no site para ver se eles também na outra linha que têm da depilação laser também já têm produtos com cor. Mas a Neoderm até para, por exemplo, para as senhoras, elas tinham um creme com uma ligeira proteção solar que eram praticamente uma base. Se bem que hoje em dia já existem aqueles bastões também que vocês até podem falar às vossas clientes. Por exemplo, a Wally, que estava só no Brasil e hoje em dia também já está em Portugal, já vende para a Europa. A Wally é um produto, por exemplo, que vocês podem realmente recomendar à vossa cliente, que é um bastão que, além de funcionar perfeitamente como base e tem uma alta proteção solar. E estou a falar isto porquê? Porque há clientes que estão a fazer rosto convosco, não é? Não só o buço, mas podem ter outros problemas e que estejam a fazer outras áreas do rosto e assim vocês sabem que ela vai sempre utilizar e podem retocar ao longo do dia, que estão ali garantidos. Sei que também existe cá em Portugal outra empresa hoje em dia que é a EM, se eu não estou em erro, também tem os bastões. Não sei se eles têm proteção solar, sou sincera, não faço ideia. Está bem? Agora, o que é que evitar? O que é que realmente o teu cliente deve de evitar logo após a sessão do laser, portanto, logo no próprio dia e nos dias a seguir? Estamos a falar aqui de evitar fontes de calor. Tenho aqui uma informação adicional para te dar. Toda esta informação que eu passei aqui neste primeiro episódio e nos episódios seguintes em que eu vou estar a solo, eu tenho sempre esta informação, este resumo dos episódios, ok? Eu tenho um PDF não, um ficheiro, não vamos chamar PDF, mas eu tenho um ficheiro que eu posso partilhar contigo. O que é que tu tens que fazer? Antes de mais, subscrever aqui o canal do podcast, caso ainda não tenhas a fazer, começa a fazê-lo. Isto também lá ao meu Instagram, ao meu @SusanaRViana e também começares a seguir caso ainda não me sigas. Mas o mais importante mesmo é ires aqui ao link abaixo na descrição do episódio e vais preencher o formulário. Ao preencher esse formulário, tu vais receber no teu e-mail
toda a informação que eu partilhei aqui neste episódio do podcast. Também poderá surgir, se não for aqui neste episódio, surgirão nos próximos, tá? Mas um QR Code, caso estejas a ver na televisão, e se quiseres apontar o teu telemóvel, vais imediatamente para esse formulário também. Portanto, tu escolhes, ou clicas no link, ou vais para o QR Code. Não é? E para começarmos a primeira delas, já falei aqui várias vezes, a exposição solar. Deve de evitar estar realmente exposto ao sol, nomeadamente sem proteção solar absolutamente nenhuma, porque o risco de hiperpigmentação é muito elevado. Não é? Eu não sei se tens esta noção, mas, por exemplo, nós gostamos muito nesta altura do ano de ficarmos bronzeados, não é? Nós adoramos, se for preciso. Se tivermos até alguma dificuldade em bronzear, que é ficar com a pele mais escura, nós até vamos muitas das vezes utilizar suplementação com beta-caroteno, às vezes para ajudar a termos aquele aspecto mais bronzeado, não é? Para estimularmos mais até, não sei se nós quando falamos em melanina, falamos que temos de ter a noção que existem 2 subtipos, que é a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina é responsável pela pele mais escura e a feomelanina é responsável pela pele mais clara. Portanto, por isso é que há aquelas pessoas que rapidamente apanham 5 minutos de sol e já estão a ficar muito morenas, não é? Porque produzem mais eumelanina do que feomelanina, não é? Quando nós temos mais feomelanina, nós temos a tendência para ficar mais vermelhos, muita dificuldade em ficarmos bronzeados e parece que até quando chegamos a casa e tomamos banho parece que aquilo vai com a água, não é? Pronto, é isto que acontece. Mas quando nós aumentamos a produção de melanina, e aumentamos a produção de melanina quando estamos expostos ao sol, porquê? Porque a função da melanina, uma das funções da melanina, é proteger a nossa pele contra os raios ultravioletas. É para criar ali uma barreira para eles não penetrarem e não causarem danos, não é? Então o que é que acontece aqui? Nós, após uma sessão de laser, temos a pele mais sensibilizada. Imaginem no caso uma senhora vai fazer buço, não é? Que faz aqui a zona superior do lábio. Ela vai fazer o buço e a seguir, isto atenção, não é só com o laser, até com cera. Nós a seguir fazemos o puxão com a cera, a pele fica muito mais sensibilizada. O que é que vai acontecer? Nós vamos nos expor ao sol sem proteção solar, ok? E a nossa pele vai produzir melanina em todo o rosto, porque se quer proteger contra os raios UV, mas na zona que está mais sensibilizada, pois é, minha amiga, ela vai produzir muito mais. E isto cria o quê? Hiperpigmentação naquela zona. Cria o quê? Uma mancha. E é isto que nós queremos evitar. Portanto, a pessoa não pode estar literalmente exposta ao sol. Pode ir para uma esplanada, sim, mas fica debaixo de uma sombrinha, utiliza um boné, um chapéu de abas largas, não é? Portanto, se eu for para a praia, é utilizar um bom protetor solar e mesmo assim ficar à sombra, evitar ao máximo a exposição solar, pelo menos nos dias a seguir a termos feito um tratamento de depilação a laser, ok? Portanto, temos mesmo ali uns dias que é evitar ao máximo. Portanto, o ideal até são 15 dias, sempre se falou disto, não é? Foi sempre, o recomendado foi 15 dias, que não devemos apanhar sol 15 dias após a sessão do laser, e este é o recomendado, não é? O laser diodo, de alguma forma, veio revolucionar a dizer aqui que podemos baixar aqui até 5 dias, evitar a exposição solar, e por isso é que é um laser que se pode dizer que se pode utilizar ao longo do ano, mas temos de ter aqui atenção, não é? Dizemos à cliente, se a senhora vai lá, vai para a praia e está lá, tipo, a apanhar sol, não é? Diretamente, não é? Temos que sermos claros com os nossos clientes. Calores excessivos, como saunas, piscinas de água quente, não é? Evitar. Evitar, nomeadamente, logo após a sessão. Imagina o que é teres uma cliente ou um cliente que frequenta ginásio. E acabou de fazer a sessão, por exemplo, às 2 da tarde, e ele tem o hábito de treinar ao final do dia. E ele vai. Tu não lhe disseste nada, ele vai. Não é? O que é que acontece? Imagina que no ginásio onde ele frequenta tem piscina interior, tem sauna, não é? Ele vai fazer. Ele não vai aguentar. Só de fazer ginásio já é complicado. Só da pessoa ir para o ginásio, fazer exercício físico, começar a suar, já é complicado. Porque pode sensibilizar demasiado a área do tratamento. Porquê? Porque o suor pode ser demasiado ácido e pode colidir. Portanto, só aí já não é recomendado. É algo que o teu cliente tem que evitar no dia, pelo menos, que faz a sessão. Se quiser fazer, vai fazer antes. Nunca depois. Mesma coisa acontece com, volto a dizer, piscinas de água quente. Estamos a falar de saunas, por exemplo. E ainda estamos aqui a falar outro. Falta-me outro.
tenho aqui escrito, de certeza. Banhos quentes, sim, portanto, chegar a casa também e tomar o banho de água quente, não. Ele vai logo notar. Estão a ver aquela sensação de que quando nós apanhamos um escaldão na praia e chegamos a casa e não toleramos água quente no corpo? É igual. Ele não vai aguentar a água quente na zona do tratamento. Mas está-me a faltar aqui uma parte. Saunas, banhos turcos. Era o banho turco que eu queria dizer. Também a evitar. Nós temos de dizer tudo. Porque depois ele vai dizer assim: não, você só me falou da sauna. Não é? Como sauna, banho turco, são fontes de aquecimento. Evitar ao máximo. E depois também temos de ter muita atenção e volto a mencionar esta situação. Eu já tinha mencionado no passado e volto agora aqui a dizer, no passado, segundos atrás, minutos atrás. Que é o quê? Muito cuidado com os cremes. Nós não sabemos que produto é que o cliente tem em casa. E termoativos, não. Não podemos aplicar. Produtos à base com álcool, por exemplo, álcool se for, por exemplo, aqueles deodorizantes de aerossol, muitas vezes têm álcool, evitar. Ok? Isto, vocês dizem assim, Sônia, mas o que ele me disse foi, eu estou-lhe a fazer axila. E ele está a fazer uns tratamentos aos braços, não é? E a esteticista recomendou, por exemplo, né, outra profissional recomendou-lhe um creme para aplicar no braço. E estamos a falar de um creme de alguma forma que é termoativo. Ele quando vai aplicar, ou ela, não é? Normalmente até mais as mulheres que aplicam, não estou a dizer que os homens não aplicam, cada vez mais sim, mas a grande maioria ainda é mulher, e está a aplicar o quê? Vamos imaginar, o creme termoativo. E quando aplica faz isto. Estão a ver? Chega à axila. Quando ele chega à axila, minhas amigas... Vai-lhe acontecer uma vez, ele nunca mais se vai esquecer, porque é indeplorável mesmo. Vai logo a correr para o banho para tirar, porque é uma sensação de ardor. Portanto, ele tinha acabado de fazer o laser, portanto, não pode acontecer. Ok? Vamos lá, dar aqui continuidade. Outra coisa que nós temos que ser claros com o nosso cliente, eu vou aqui ao meu auxílio de memória, está bem? Mas outra coisa que nós temos que ter muito cuidado, temos que dizer aquilo que ele também não pode fazer. E entre uma sessão e outra depilação a laser, ele não pode aplicar cera. Vamos lá ver, eu conheço e profissionais que têm a teoria que é Susana, mas entretanto quando o pelo está naquela fase de cair, de começar a cair, nós podemos aplicar a cera para ser mais fácil. Não. Mais uma bandeira minha, eu não vou recomendar que o cliente nunca, entre sessões, aplique uma cera. Porquê? Porque às vezes naquela área eu posso não ter os pelos todos na mesma fase. E corro o risco, quando vou aplicar a cera, de arrancar pelo que eu ainda não tratei. Portanto, não vamos aplicar cera. Entre uma sessão e outra, o que nós podemos fazer para até ajudar o pelo que já está morto a cair é esfoliação. Não logo no primeiro dia a seguir à sessão, passado 2 dias, mas passado uma semana, fazer uma esfoliação à pele, por exemplo, ok? Às vezes mesmo no banho com aqueles puffs que são um bocadinho mais rijos, não é? Também podemos aplicar. E, eventualmente, se houver pelos que eu não quero ter porque vou à praia, podem-nos tirar, por exemplo, com uma gilete, ok? Mas nunca aplicar uma pinça ou cera. Explicar isto muito bem ao cliente, porque se vocês não disserem ao cliente, o cliente vai dizer, eu não sabia e fiz. Temos que ser muito, muito claros. Outra coisa muito importante é dizer ao cliente que ele tem que estar com atenção a alguns sinais de alerta que eventualmente possam acontecer. Para ele estar atento em alguma situação até entrar em contato convosco. Se bem que eu acho que nós, enquanto profissionais também, se queremos marcar aqui diferença com mais um detalhe, é passar 2 ou 3 dias após a sessão do laser, ou pelo menos no dia a seguir, perguntar como é que está a área do tratamento, se ele está a sentir alguma coisa diferente, se ainda sente muito ardor, se não sente... É um acompanhamento, nós temos que ter esse acompanhamento, não é? E hoje em dia nós temos tantas ferramentas em que podemos automatizar mensagens enviadas para os clientes, inclusive, por exemplo, no WhatsApp, que tu podes fazê-lo. Tu podes, inclusive, agendar mensagens, não é? Antes de começar o teu dia, se entrares uma hora antes, olhares para a tua agenda do dia anterior, deixar já algumas mensagens, por exemplo, agendadas para depois, durante o dia, elas irem ser entregues ao vosso cliente. Portanto, isso é possível ser feito, ok? E eu acho que tu deves fazer. E se tiveres alguém na tua equipa, até mesmo, por exemplo, se já estás numa fase do teu negócio e até que tens uma recepcionista, é a recepcionista agarrar no telefone e até ligar diretamente. Se a pessoa não atender, a seguir deixar uma mensagem. Tenta ligar, só para saber como é que realmente a sua pele está, se está a correr bem, se tem algum sintoma extra que não está a sentir, que não seja normal. As pessoas sentem a diferença quando são acompanhadas, ok? Portanto, quais é que são estes alertas que os clientes têm que ter? Bolhas, não é normal. Crostas,
não estamos a falar aqui de crostas muito extensas, mas eu até podia partilhar aqui uma situação que aconteceu comigo. Sim, porque ninguém é perfeito e nós evoluímos às vezes na nossa carreira também, e se queremos ajudar outras pessoas, sabem que quando eu entrei muito para esta área da formação também foi porquê? Porque eu tenho algum background de coisas boas, mas também de coisas que eu passei que não são tão boas e eu posso vos ajudar a que vocês não cheguem a esse ponto, não é? De passarem por essas coisas menos boas. É, de alguma forma, ir pelo um atalho, não é? Ali, em vez de estarmos a seguir o caminho todo ali às curvas com alguns desafios pelo meio, é cortar ali caminho e evitar algumas coisas que podem ser realmente evitadas, não é? E eu, por exemplo, aconteceu comigo ter atendido um cliente, uma pessoa até que eu conhecia, no dia a seguir me diz: Susana, parece que andaste aos tiros no meu corpo todo. Não é? Ainda há pouco tempo eu partilhei este caso também na especialização do Master Laser que eu estou a dar. E realmente foi o quê? Eu até pedi fotografias, não é? E ele tinha vários pontinhos castanhos no corpo todo. E eu assim, caramba, o que é que será aquilo? Nunca me tinha acontecido. Não era o quadrado, o queimado, não. Eram pontinhos, crostas muito pequeninas, mas várias. E eu no dia a seguir, quando cheguei, fui testar o laser numa colega minha, fiz-lhe as axilas e para meu espanto, no dia a seguir ela estava igual. E eu, caramba, mas o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Até que eu fui olhar bem para o equipamento. Então o que é que acontece? Provavelmente, ao fazermos a rasurar o pelo, não é? A rapar o pelo com a gilete, houve algum pelo solto e ficou preso na área de leitura do laser, portanto, no cristal, e estamos a falar aqui de laser diodo, está bem? Porque o neodymium diag não trabalha neste formato nem o alexandrite, mas ficou lá no cristal, agarrado. E com as passagens e com a forma de trabalhar, ele foi queimando e ficou lá um pontinho preto. Então a energia, quando nós começávamos a trabalhar, a energia concentrava-se naquele ponto preto. E era isso que estava a deixar aquelas crostazinhas pequeninas. Pronto, eu lá limpei, a Safira até ficou lá, já marcada lá, portanto não tinha nenhum pontinho preto, mas já não estava completamente lisa. Portanto, isto porquê? Porque eu em algum momento não limpei tão bem. Atenção, que eu tenho sempre o cuidado de limpar, mas eu limpei sem olhar. Sabem aquela coisa de limparmos, mesmo com o desinfetante, estamos a limpar e não estamos a olhar efetivamente para o spot? Eu cometi esse erro. Eu limpava, mas não olhei bem. E então o que aconteceu foi isso, não é? Portanto, este é um erro que nós temos que evitar ao máximo, que é limpar sempre a área do spot. E às vezes estas crostazinhas podem ser originadas daí, ou então porque o cliente assustou-se e afastou-se, não é? E quando isto acontece em tratamento, inclusive nós até podemos dizer ao cliente: olha, você agora aqui afastou-se, pode acontecer a pele ficar aqui um bocadinho mais sensibilizada, até pode apanhar aqui uma crostazita, mas é normal, está bem? Portanto, e aqui nós vamos pedir ao cliente para estar em alerta se isso acontecer, para nós darmos as recomendações necessárias a seguir, que é não puxar a crosta, hidratar bem a pele, colocar um regenerante, ok? Não quer dizer que seja logo automaticamente uma queimadura, tá? Mas dor intensa, por exemplo, um ardor muito extenso, às vezes há pessoas que fazem alergia, não é ao laser, mas, por exemplo, à passagem da Gillette primeiro e não sabia que tinham essa alergia, por exemplo, à lâmina, não é? Por exemplo, existem pessoas que e só descobrem mais, isto são fases na vida, as pessoas não sabiam até acontecer certas e determinadas coisas. E há pessoas que têm urticária causada pelo calor, pelo frio e pelo calor. E às vezes tem uma derivada ao calor que o laser faz, elas ficam com umas babas, por exemplo, que parecem que foram picadas por um mosquito, que foram a origem desse aquecimento excessivo na pele, que acontece, nós provocamos ali um ligeiro dano, não é? Com a fototermólise seletiva, não estamos a falar de queimadura, mas estamos a falar que estamos a destruir células-alvo, não é? As células germinativas do pelo, portanto, e pode desencadear essa situação. Como é que nós podemos acalmar? Água fria, toalhitas com água fria, por exemplo, banhadas em água fria e por aí fora, ok? Estes são os sinais de alerta de alguma forma e que podem requerer aqui alguma observação por parte do cliente, tá bem? Agora, quais é que são os benefícios, ok? Quais é que são os benefícios em eu de alguma forma comunicar tudo isto ao meu cliente? Previne irritações, eu vou ler mesmo aqui para não me esquecer nenhuma. Previne irritações, manchas e outras complicações. Garante uma recuperação rápida e confortável, mais maximiza a eficácia do tratamento e resultados de longa duração. Quero fazer aqui um parênteses, porque eu estou a ouvir, eu não sei se tu estás a ouvir desse lado, não é? Eu não sei se a minha equipa vai conseguir de alguma forma isolar este som, mas se tu ouvis um cão, não, eu não tenho aqui um cão no meu estúdio, mas o meu vizinho aqui ao lado tem, estava muito bem acompanhado, podia ser o meu Kiko, não é? Porque eu tenho um cão de 1,5 kg, um Yorkshire, podia ser ele, mas não é. Portanto, é o cão-meuzinho, mas se ouvires por algum motivo, se nós não conseguimos isolar aqui na gravação, não te preocupes, senão estamos aqui muito bem
acompanhados. E então, de alguma forma aqui, espero que tu tenhas gostado deste conteúdo, não é? Este é um conteúdo muito raso de alguma forma, mas que eu acho que te pode ajudar. Porquê? Porque este é conteúdos que eu abordo com mais profundidade nos cursos que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um curso que é o TPE, um curso que é 100% gravado, que tu podes consumir no tempo que tu quiseres, no teu melhor horário. A única coisa que tu tens que fazer é o quê? É adquirir o curso, não é? Nomeadamente, ele custa apenas 97€. São 5 módulos. Nesses diferentes módulos tu vais, ou seja, eu vou abordar vários temas contigo, o ADN do laser, que é um conhecimento mais aprofundado, como fazeres um bom diagnóstico e personalizado de forma a teres detalhes que realmente podem marcar a diferença, os parâmetros, sim, eu abordo lá os parâmetros, o que é que cada um faz e pode implicar nos resultados do teu cliente e que tu em gabinete, de alguma forma o que eu quero que tu com o TPE tenhas noção é um conhecimento aprofundado, marcar as diferenças no teu negócio a nível de atendimento, e nomeadamente conheceres bem o equipamento que tu tens para obter mais resultados em menos sessões. Depois tem a especialização, a especialização que é o Master Laser, em que eu estou a fazer neste momento ainda, ao momento de hoje online, mas foi a última turma. Porquê? Porque essa especialização vai começar a ser presencial, vão ser 3 dias, mas vou deixar isso para outra altura. Neste momento, sim, tu podes começar desde já e se quiseres pelo TPE. Como é que tu podes ter acesso ao TPE? Vou deixar aqui o link abaixo, ok? Se te quiseres inscrever, podes te inscrever. Volto a dizer, é um curso gravado, tu podes ver na melhor altura do dia para ti. Vais ter acesso durante um ano, vês e revês as vezes que tu quiseres, e se tiveres alguma questão, basta enviares uma mensagem para o meu WhatsApp, porque vais ter lá o WhatsApp onde tu me podes mandar mensagem pelo Instagram, e no próprio plataforma do curso deixares lá algum comentário, alguma questão, eu também irei lá responder, porque eu estou cá para te apoiar e até por e-mail também. Portanto, se quiseres, é só ir aqui ao link e fazeres a tua inscrição, ou se fores à minha bio do Instagram, portanto, se ainda não me segues lá também, vou deixar aqui também o meu arroba, não é? Mas é o arroba Susana R. Vilhena. Podes-me começar a seguir também, porque eu lá vou partilhando também muito, muito, muito conteúdo. Portanto, seja bem-vinda aqui ao podcast Parâmetros Sem Medo e fica atenta ao segundo episódio, que eu vou ter uma convidada muito especial. Um beijinho e até breve.